Oi, gente, eu sou Isabela, repórter da Galileu. E eu sou Henrique Januário, editor assistente da Monet. E hoje a gente tá aqui pra falar do 9º episódio da segunda temporada de Westworld, Vanishing Point, né, ponto de desaparecimento aí. Muitas coisas pra discutir, 59 minutos de coisas o tempo todo, né, a gente tá se encaminhando aí pro final da temporada, a gente tem mais um episódio. Você acha que a gente tá indo pra um bom final? Olha, tirando pelos 2 últimos episódios, o 10º promete ser um excelente episódio. Sim. No entanto, eu não sei o que pensar. Porque, assim, o 8º foi aquela coisa poética, bonita, mas que disse muita coisa. Ainda meu episódio favorito Muito bom, né? da série, assim. Até agora, meu episódio favorito. Sim. E o 9º, ele colocou a gente de volta nos trilhos da história, mas também te deixando sem pai nem mãe ali com um monte de dúvidas, né? Não, exatamente. Inclusive, ele acrescenta muito a história, mas ele volta a coisas lá do começo pra, né, te fazer refletir. Então, a gente tem praticamente o fio condutor do episódio é a história do Will, já adulto, né? Então, a gente sabe, desde o começo, a gente sabe que a esposa dele se suicidou, que ele tem uma filha, que ele ficou com o legado ali da família dela, né? Sim. Só que a gente não sabia, assim, muito além disso, né? E aí, nesse episódio, a gente vê a Juliet, que é, inclusive, interpretada por uma atriz chamada Cella Ward, né? Que ela... Se você vê o rosto dela, você sabe que você conhece ela de algum lugar, né? Ela fez CSI, fez várias coisas. E você vê ela ali lidando com o alcoolismo e lidando também com a descoberta de que o marido dela tem uma vida nos parques que ela nem suspeitava, né? Assim, as pessoas já tinham falado pra ela, mas ela não acreditava, assim. Ela falava do irmão, né? Contava histórias. Mas que ela achava que ela não levava a sério o que o irmão falava, porque o irmão, enfim, ele tinha um problema também de abuso de drogas e tudo mais, tanto que ele morreu com uma overdose, não, né? E também quando a gente viu o último flashback dele na festa, né? Quando ele tá meio doido ainda, né? Assim, você vê que a experiência do Logan no parque não fez bem pra ele, assim, ele já não era muito são, então... E tem uma questão dele falando que ele tem uma mancha preta, e aí você não sabe o que é uma mancha preta, se ele tem uma doença incurável, o que ele tem... Eu pensei, tipo, quase, né, você tá falando de um câncer, o que é isso, assim? Mas, nossa, é muito maior, né, do que... É toda a questão dele de... enfim, tudo aquilo que ele achava que, né, era uma escuridão que surgiu em mim, na realidade, é a natureza dele, né, sim, assim... Sim. Que é isso? O que aflorou dentro dele, né? Porque ele tentava ter ser um cara que dava dinheiro para causas, para coisas beneficentes e tudo mais, ser um bom marido, ele não bebia. E aí, quando ele se encontra lá no parque, na verdade é aí que ele tem contato com a própria natureza dele, que é um lance super destrutivo, violento, né? É o pior, assim, né? O instinto de sobrevivência, mas sem nenhuma reflexão ali no meio, né? Tanto é que a gente acaba, assim, vendo que isso leva, não só ele mata, de fato, muita gente, né? Que ele deixa de distinguir quem é humano, de quem é robô, ele deixa de se importar também, causa a morte, tipo, da família quase toda dele. Sim. E aí da esposa, que se mata depois disso, e ele mata a filha, né? Que foi uma cena... Foram cenas muito tristes, assim. Muito pesadas. Eu não achei que ia chegar nesse ponto. Porque a gente já sabia do suicídio, mas a gente não sabia a fundo o que era, né? E ela era extremamente perturbada com esse lance dele ir uma vez por ano se largar, se perder lá no parque, né? E ela tinha uma dúvida muito grande sobre a própria natureza do marido, né? E daí ela começa a questionar, olha... A realidade dela, né? E daí você vê que ela entende o que acontece com ele, né? E daí ela fala assim, olha, se você ficar fingindo algum tipo de sentimento por mim, você vai acabar se estragando, tipo, se deteriorando, se perdendo, né? E daí você começa a pensar por quê que ela vê algo de artificial nele, né? Sim. E isso vai tendo um crescente até o final do episódio, quando tem o desenlace, você sabe o que é, né? Não, é demais, assim, e tem também, eu fiquei muito, assim, mexida também com a relação dele com a Emily, né? Porque quando você vê no flashback ali da festa, da noite em que a Juliet se mata, você vê que, aparentemente, eles têm um bom relacionamento, assim,
é melhor do que a gente espera vendo Sim. a relação deles no parque, né? E aí, enfim, os dois vão acabar perdendo a humanidade, o Will mais do que todo mundo, e é isso, né? Assim, os robôs acabam se tornando mais humanos, né? Como é o caso do Bernard, por exemplo. Sim. E até eu acho que, pra mim, do próprio Ted, que foi surpreendente, mas eu achei que fez muito sentido também, né? A gente sabia desde o começo dessa temporada que ele ia morrer, a gente só não sabia como. Sim. Mas foi nas mãos dele mesmo, né? E daí você vê que a forma como eles foram criados permitia que tivesse essa clareza de pensamento, né? Porque você vê que o Ted, ele sempre gostou da Dolores desde a primeira vez que ele a viu, né? Desde que ele é E criado. não era uma narrativa, era um sentimento, e isso é muito louco, porque até agora a gente tentava entender como que eles eram despertados, né? E na verdade ele despertou ao ver a Dolores. Isso é muito doido, né? E daí cada um tem uma experiência, né? A Maeve com a morte da filha, a Dolores com a morte do pai, e ele foi vendo a Dolores. E a Dolores, pelo jeito, ela tem uma nova iluminação, a iluminação da iluminação. Quando ela vê o Ted morrer, ela tem ali uma descarga emocional muito doida que a gente não via há muito tempo, né? Sim. E daí eu acho que daí teve uma nova virada pra personagem. Daí talvez só o 10º episódio para explicar qual o impacto da morte do Ted na Dolores. É, né? com certeza. Até porque quando a gente pensa também, né, em nós humanos, quando a gente vai se desenvolvendo, nunca é uma coisa assim, né? É toda uma curva toda quebrada. E pra ela também, eu acho que é isso. Ela era aquela coisa toda doce, aí ela vai pra uma violência extrema, e aí agora ela tem que meio que achar um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Sim. A Maeve também, né? A Maeve também. A Maeve, ela teve um encontro com o Bernard, que tinha uma mensagem pra passar pra ela, uma mensagem do Ford. Gente. E daí ele fala pra ela, meu, eu sempre quis que você foi minha favorita, né? E você é tipo minha filha. E eu não esperava ver você morrer, mas então, ó, levanta essa mesa e... Vamos pra cima. E faz o que tem que ser feito, Exatamente. minha filha. Agora, você não sabe se ela vai conseguir levantar, se ela não vai, mas ele deu a mensagem pra ela, ó. Sinta-se livre pra tocar o terror. E todo mundo meio que se desprendendo do que tava fazendo mal, né? Então, você vê o Will com os próprios demônios dele, a Maeve ali com o Ford, a gente tem o Bernard também se desconectando dele, então acho que a gente vai ter um 10º episódio bem carregado, né? Bem maluco. E a Elsie também, ele se separou da Elsie, Elsie, separa né? dela porque vai ser melhor pra ela, né? Ele tem medo do que ele pode fazer. E ele rompe o elo com o Ford. Ou seja, tá todo mundo... E o Will, o Homem de Preto, ele não tem mais nenhuma amarra com o mundo real. Agora ele tá 100% parque, 100% insano. Aí, o que vai acontecer... Vamos ver. Só o 10º episódio pra mostrar, né? Quem que você acha que foi o ganhador desse episódio? Nossa, o pessoal perdeu tanto, né? Mas não é... Não, mas eu acho que o Will, o Homem de Preto, acho que ele foi o grande derrotado aí dessa história, porque o que restava de humanidade nele se perdeu. Acabou, né? E por culpa dele, né? Não foi por um desejo, por um... Ele teve as escolhas, né? Até no episódio eles falam, você é feito de escolhas. Então as deles são todas ruins. E ele fez as piores escolhas. E assim, não dá pra ele colocar a culpa em ninguém agora. Não, a culpa é toda dele. Ó, pra mim, na verdade, o grande ganhador foi o Ted. Porque ele encontrou ali toda a humanidade dele, né? Na real, você vê que, da mesma forma, né? Que o Will é feito de escolhas todas erradas, o Ted... ele o tempo todo tá fazendo as escolhas dele, assim, mesmo quando a Dolores muda ele, quando ele se toca disso, ele vê, né, um membro da Nação Fantasma e ele escolhe não matar, né, e é 100% mérito dele. E como perdedora, na verdade, eu coloquei a Emily também, porque, coitada, ela nasceu na pior família. Assim, ninguém. Ela tentou cuidar da mãe, ela tentou cuidar do pai, e no fim, todo mundo se perdeu, inclusive ela. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana para o último episódio. Segura a emoção. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.